Amigos, é um prazer cumprimentá-los mais uma vez. Obrigado por estarem aqui conosco, refletindo sobre o livro de Romanos. Esse livraço que faz a gente pensar sobre o que significa ser cristão, o que significa refletir, meditar sobre a palavra, dentro desse aspecto mais importante, que eu diria que é o aspecto soteriológico, ou seja, doutrina da salvação. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por suas orações e também pelo seu interesse em querer conhecer um pouco mais desse Cristo que se ressalta, que é apresentado nesse livro, que é o livro de Romanos. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo número 3, e vamos continuar. Ah, a gente conclui agora, até o capítulo número 3. Brevemente a gente retorna para a gente continuar o capítulo de número 4. Mas vamos então aqui para o capítulo número 3. Capítulo número 3 é muito interessante nós compreendermos que Paulo ele vai continuar usando aqui o que se chama de diatribes, ou seja, aquele personagem imaginário. E esse personagem imaginário, para ele criar seus argumentos, ele aparece aqui em Romanos no capítulo número 3, para justamente destacar o que Paulo quer apresentar a respeito dos argumentos que ele já defendeu, dos valores, dos princípios que ele já apresentou anteriormente, das descrições dos conceitos, e então, para que ele se torne mais didático, ele cria esse diálogo. Alguns teólogos dizem que Paulo aqui é como se Paulo tivesse esse outro personagem aí, imaginário de Paulo, talvez fosse o Paulo judeu conversando com o Paulo cristão. Tá certo? Então, fosse o mesmo Paulo, quando existem essas perguntas, quando o Paulo começa a fazer essas perguntas, é como se fosse o Paulo judeu é, com o Paulo cristão. Então, a primeira coisa, a primeira declaração que nós encontramos em Romanos capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou seja, ele acabou, Paulo tirou a importância ali da aliança, da circuncisão. Aí, então, esse personagem faz a pergunta: qual, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí Paulo diz: muita, sob todos os aspectos, principalmente porque nos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, a primeira acusação que Paulo levanta é o seguinte: Paulo quebra a aliança de Deus. E aí o judeu pergunta: mas então, por que circuncisão? Por que aliança? E Paulo diz: não, não, mas vocês têm vantagem. Mas a vantagem que existe aqui não é a vantagem que os judeus têm em relação ao julgamento, mas eles têm uma vantagem em relação à revelação. Porque diz: porque aos judeus foram confiados os oráculos, ou seja, a palavra de Deus. Essa palavra oráculos significa breves palavras. E aí acontece nessas passagens que você está vendo aí. Então, existe a vantagem do judeu, sim, em termos de revelação, mas não em termos de julgamento. Segunda coisa, Paulo anula a fidelidade de Deus. Porque ele diz aqui: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus, ou seja, se alguns judeus não creram, a incredulidade deles vai desfazer a fidelidade de Deus. Aí Paulo diz: de maneira nenhuma. Existem algumas traduções que dizem assim: nem morto, né? Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo o que está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venha a vencer quando forem julgados. Então, o que que Paulo está querendo dizer aqui? Esses termos, como desfazer, é tornar nulo, sem efeito, a fidelidade de Deus. Ele diz que isso não pode acontecer. A segunda coisa que Paulo também argumenta é que essa infidelidade de Deus, a referência, sem dúvida, à falta de crença, a fé na revelação de Deus, sobretudo a fé em Jesus Cristo como nosso Salvador prometido. E o último ponto é que isso não aconteça, ou seja, jamais a gente vai destacar a infidelidade de Deus. Paulo está querendo dizer aqui que esse termo, né, que não aconteça, ou de jeito nenhum, é megonoito, que significa isso não pode, de forma alguma, se tornar realidade. 18 vezes Paulo apresenta isso. O outro argumento é que Paulo contradiz a justiça de Deus. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar sua ira? Falo como um homem, certo que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Ou seja, Deus não julga o mundo apenas a partir das injustiças
daquilo que o mundo comete, mas também daquilo que Deus é, por aquilo que Deus é em sua própria natureza. O quarto argumento é Paulo faz uma promoção errada da glória de Deus. Em que sentido? É muito importante entender isso. Versículos 7, 8 e 9 diz: E se por causa da minha mentira, ou seja, dos meus pecados, fica em relevo, ou seja, em destaque, a verdade de Deus para a sua glória, porque eu sou ainda condenado como pecador? Ou seja, aquilo que existe em mim, de fidelidade, de maldade, ressalta a glória de Deus. Então, a bondade de Deus vem em minha vida, a glória de Deus vem porque eu estou pecando. Então, quanto mais eu peco, mais eu vou ter da glória de Deus. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o faremos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Que conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, Paulo, ele passa, então, aqui a apresentar um argumento muito forte. Paulo, primeiro, fala da, dos, do benefício de ser judeu em termos de revelação, mas depois ele diz o seguinte: olha, a condição de que todos nós nos encontramos é uma condição de perdidos. Então, Paulo coloca todos na mesma condição. Paulo não faz essa diferença dizendo que o judeu ele tem mais vantagem em termos de julgamento. Não, não, ele tem vantagem em termos de revelação, mas não em termos de julgamento. E com isso, Paulo conclui esses pensamentos aqui até no versículo número 8, dizendo que todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós, tanto judeus quanto gentios, estão na mesma condição. Mas Paulo ainda piora essa situação. Eu queria, antes de falar aqui, ou descrever como Paulo piora essa situação, citando um pensamento de John Stott, do seu livro Comentários de Romanos, página 54, ele diz assim: em sua galeria, ele foi exibindo todos os quadros, um por um, a escandalosa depravação de grande parte do mundo gentílico, que está em Romanos 1, 18 a 32. Depois, a justiça hipócrita dos moralistas, tanto judeus como também gentios, do capítulo 2, 1 a 16. E depois, a arrogância do povo judeu, que está do 2, 17 até o 3, 8, que são essas diatribes que você acabou de ler comigo. E agora ele traz o juízo a toda a raça humana. Então, aqui Paulo vai apresentar a depravação, ou seja, a condição que o ser humano se encontra. Então, me acompanhe agora na leitura de Romanos 3, 10 e 12. Diz assim: como está escrito, e aqui ele usa Salmo 14 e Salmos 51. Não há nenhum justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a um e se fizeram inúteis. Não há quem o faça o bem, não há nenhum sequer. Então, primeira coisa, depravação total refletida na relação com Deus. A primeira coisa que o pecado faz é romper essa nossa relação com Deus. Primeira coisa, ela é rompida. E se essa relação é rompida, a santidade que é fruto dessa relação, ela desaparece. A vida justa que é fruto dessa relação, ela desaparece. A vida pura que é fruto dessa relação, ela desaparece. Em outras palavras, é muito importante compreender isso. Se não há relação com Deus, a gente perde tudo. Tá claro isso para você? Se não há relação com Deus, a gente perde tudo. Então, o que Paulo está aqui afirmando é que todos aqueles que se separaram de Deus, eles são chamados de injustos. Por quê? Porque justiça, que é parte do caráter de Deus, não existe mais em nossa própria vida. Então, o ser humano sem Deus, ele está vazio, ele está perdido, ele está desorientado, ele é vazio, ele procura significado nas coisas e não encontra. Por quê? Porque essa relação ela foi rompida. Por isso que Paulo fala que o argumento que Paulo cria é dizer que não existe nenhuma pessoa justa. E nenhum busca a Deus. E nós estamos aqui todos extraviados, como diz Isaías, capítulo número 53. Além disso, dessa depravação com relação ao nosso relacionamento com Deus que foi quebrado, Paulo também diz que existe uma depravação total refletida na relação do homem com ele próprio. Ou seja, o que o homem é capaz de fazer a si mesmo?
Ele diz: a garganta deles é sepulcro aberto, com língua urda engano. Ou seja, a natureza do ser humano, ela é enganosa. Aquilo que nós fazemos com os nossos lábios, ou seja, é um dano tanto para si como para o outro, é como se fosse víbora, veneno de víbora em seus lábios. E a boca deles é cheia de maldição e de amargura. Paulo aqui está dizendo o seguinte: qual é a consequência de um coração que se distancia de Deus? Ele é amargo, ele é infeliz, ele, ele engana. Uma das piores coisas da vida não é apenas o engano que a gente provoca em relação a Deus, ou a gente tenta enganar a Deus ou tenta enganar o próximo. Paulo diz que essa condição do ser humano ela é tão deplorável, tão lastimável, lamentável, que nós podemos nos enganar até a nós mesmos. Ah, é muito duro, é muito difícil quando nós vivemos em uma situação em que a gente se engana em nossas escolhas, em nossas decisões, em nosso comportamento. Então, o que o pecado é capaz de fazer, ele causa, primeiro, ele no rompimento que nós temos com Deus, não há um justo nenhum sequer. Como consequência disso, nós causamos dano para nós mesmos, mas também existe um outro tipo de dano, ainda dentro dessa depravação, de acordo com Paulo. Então, o que você vai encontrar aqui? Que problema você vai encontrar aqui? Vamos lá. É a depravação total refletida agora na relação que nós temos com o próximo. Então, entenda, o pecado afeta a nossa relação vertical com Deus, nossa relação interior conosco mesmos, com nós mesmos, e também afeta a nossa relação que nós temos com o próximo. Então, Romanos 3, 15 a 17, ele vai dizer: são os seus pés velozes para derramar sangue, ou seja, para cometer homicídio. Os seus pés, eles são velozes para derramar sangue, porque ele, quando ele é pisado, quando ele é perseguido, ele reage de uma forma extremamente agressiva. Nos seus caminhos há destruição e miséria e desconhece o caminho da paz. O que significa isso? Em primeiro lugar, quando ele fala sobre velozes para derramar sangue, ele está falando o seguinte: não existe respeito com a vida humana. A segunda coisa sobre os seus caminhos é a falta de respeito pelos valores humanos. Primeiro, a integridade da vida humana, depois para os valores humanos. E por último, a falta de respeito pelos relacionamentos humanos, porque aqui diz que o seu caminho não tem paz. Então perceba, nós, amigos, nós, ou o ser humano, ele faz guerra porque ele está em guerra. Ele está em guerra consigo mesmo. Ele não está bem. Ele está desajustado. Tem algumas coisas aí que estão fora do lugar. Por isso que quando as coisas estão fora do lugar, na nossa relação com Deus, isso afeta tanto o nosso próprio coração, como também isso afeta nossas próprias relações. Paulo está querendo dizer o seguinte: que nesse caminho existe homicídio, que nesse caminho existe caminhos de miséria, de dor e de engano. Por quê? Porque a gente pisa o direito dos outros, a gente machuca as pessoas, a gente fere os outros. Veja que a consequência dessa separação, dessa ruptura no nosso relacionamento com Deus, traz danos para a nossa relação com Deus, traz danos para a nossa relação conosco mesmo, com nós mesmos, e também traz danos para a relação com o próximo. Tá claro isso para você até aqui? Tá tudo bem? Agora, veja o que Paulo vai argumentar. Ele não vai parar por aí. Paulo, aquilo que está ruim, ele piora ainda mais. Veja o que diz: a depravação total refletida no julgamento do réu. Ou seja, esse julgamento é como Deus enxerga esse indivíduo nessa condição. Primeiro, que não há temor de Deus diante dos seus olhos. Você já imaginou você viver uma vida de completa indiferença? Aqui diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que dizem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Pastor, o que significa isso? Por que a lei está falando aqui? A lei está falando para dizer o seguinte: olha, essa é a sua condição. A lei aponta a nossa condição de pecador, de idólatra, de egoísmo, de adúltero, de ladrões, de pessoas que desonram, desrespeitam os seus pais, assim vai. E todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Esse texto aqui, ele precisa ser compreendido muito bem por nós adventistas e até por aqueles que às vezes condenam os adventistas porque observam a lei. Não existe aqui, Paulo, na teologia de Paulo, não existe o antinomismo, ou seja, que Paulo é contra a lei. Isso nunca vai existir. Paulo nunca falou disso. É tanto que existe muitos teólogos reformadores que dizem o seguinte: não, nós não podemos falar que
que Paulo é contra a lei, porque Paulo não é contra a lei. Paulo fala a favor da lei. Agora, qual é o papel da lei? Aqui o texto claramente diz qual é a intenção da lei, qual é o propósito da lei. Se a gente pensar que a lei, o propósito da lei foi justificar, jamais, jamais, você não vai encontrar uma linha na Bíblia dizendo que nós somos justificados pela lei. Nós somos justificados pela obediência. Por quê? Porque isso não é o papel da lei. O papel da lei é dizer o seguinte: que as coisas não estão bem em nossa vida. Por quê? Porque veja o que Paulo aqui diz, olha, preste atenção nesse detalhe aqui. Paulo diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Por quê? Porque em razão de que a lei vem, ou seja, qual é o propósito? Qual é a intenção da lei? A intenção da lei não é de forma nenhuma justificar o pecador. A intenção da lei é levar o pecador a reconhecer sua condição. Não é justificar. A lei não tem um caráter soterológico, a lei não tem um caráter salvífico, a lei não tem um caráter de resgate, a lei não tem uma função de perdão. Essa não é a função da lei. A função da lei é dizer o seguinte: essa é a sua condição. Bem, quando Paulo fala sobre essa questão de que não há temor de Deus, está falando o seguinte: a humanidade é indiferente. Essa humanidade é indiferente. E quando essa humanidade é indiferente, como é que Deus vai agir com essa humanidade indiferente? A segunda coisa que nos chama aqui a atenção é que quando Paulo fala sobre o conhecimento da humanidade, do pecado, ele está dizendo que essa humanidade, ela, ela tem consciência das coisas certas e das coisas erradas, claro, em sua grande maioria das coisas erradas que ela faz. E em terceiro lugar, é, a lei e a humanidade, ou seja, qual é a relação, qual é o papel da lei e como nós nos encontramos nesse quadro pintado aqui por Paulo. Perceba uma coisa, que Paulo vai usar aqui uma expressão muito clara, muito clara. Que expressão é essa, pastor? É o que diz aqui em Romanos capítulo 3, no versículo de número, para ser mais específico aqui, versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, a culpa, ela vai para quem? Ela vai para todos. Ela vai para todos. Você pode se perguntar aqui, por que Paulo ele coloca todos em uma condição assim desesperadora, desanimadora. Ele pega o mundo gentil, pega o mundo judeu e joga tudo ali dentro da mesma condição. Por que Paulo faz isso? Você vai entender isso quando você segue o fluxo de pensamento de Paulo. Paulo piora, Paulo amarga, Paulo diz: olha, está todo mundo complicado, está todo mundo na mesma condição, está todo mundo perdido, está todo mundo desesperado, ninguém busca Deus, todo mundo está destituído da glória de Deus. Paulo fala isso de uma forma assim tão poderosa e ele universaliza essa condição, ou seja, ele amplia essa condição e você vai saber por quê. Por quê? Como? Qual é o propósito de Paulo em relação a isso? Atentando para uma coisa, ele, nesse contexto, ele diz o seguinte: bem, se a lei leva ao pleno conhecimento do pecado, a condição triste, lamentável que a gente vive, e ele começa a usar aqui a palavra justiça, ou seja, ninguém está bem diante de Deus, e a lei não vai te colocar nessa condição, aí ele agora vai começar a jogar um pouquinho de luz em nossa vida. E o que seria isso? Vamos lá. Mas agora, gente, se eu fosse você, eu pegaria assim uma caneta, sabe, um marca-texto, e destacaria esses versos aqui. Esses versos aqui, eles são extremamente importantes para a sua caminhada com Deus. Mas ele diz agora o seguinte, olha, ele já falou de justiça, que a lei não justifica você, mas agora ele vai falar como Deus justifica você. Mas agora sem lei, sem os 10 mandamentos, é isso mesmo. Se manifestou a justiça de Deus. Qual é o papel da lei? A lei observou, a lei está de pé, olhando a justiça de Deus. O papel da lei é dizer: essa é a condição. Mas a lei que mostrou a condição que o ser humano estava, também testemunhou
também viu a justiça de Deus. E essa lei, tanto a lei como se refere ao Pentateuco, como também aos profetas, nós percebemos, como nós já estudamos aqui, logo no início de Romanos, é que Deus não tem métodos diferentes para a salvação do ser humano. Deus só tem um método. De Gênesis a Apocalipse sempre foi pela justiça dele e sempre foi pela fé. Então aqui Paulo está dizendo, a justiça de Deus, presta atenção nisso. Eu sei que Romanos exige muito da gente, exige que a gente pense, exige que a gente reflita, mas Romanos é para isso, para que você tenha uma experiência profunda com Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte, sabe onde é que já estava essa justiça de Deus? Sabe onde é que já estava? Já estava no Antigo Testamento, já estava no Pentateuco, já estava nos profetas. E a própria lei testemunha disso. E ele diz o seguinte: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Pergunta, pergunta, pergunta. Como é que os profetas e a lei já testemunhavam de Jesus Cristo se ele não tinha vindo ainda? Aí você tem que entender uma coisa. Você tem que entender uma coisa. Ele não havia vindo, mas ele viria. Então, as pessoas estavam olhando para frente. Cada cordeiro que era morto apontava para o Cristo que um dia viria. Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós vamos perceber o seguinte: que esse Cristo que viria, ele já estava ali no DNA das profecias, porque o centro das profecias é a obra de Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus Cristo, é a revelação de Jesus Cristo. Então, já no Antigo Testamento, nós já encontramos a manifestação de quem? De Jesus Cristo. E lá atrás, no Antigo Testamento, eles deveriam exercer essa fé em Jesus Cristo. Para quem? Para que todos crescem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados. De que maneira? Com performance? De que maneira? Com desempenho? De que maneira? Com obras? Não, não. Paulo diz que só existe uma maneira de sermos justificados. E essa maneira que nós somos justificados é por sua graça e é pela fé. Mas qual é o processo disso? Qual é o meio para isso? É mediante a redenção que há em Jesus Cristo. E aqui, meu desejo era encerrar essa reflexão de hoje por aqui. Para ser bem sincero, eu acho que eu deveria encerrar por aqui. Por quê? Eu vou explicar por quê. Primeiro, a justificação, ela é sem lei. A lei tem o seu lugar e tem o seu papel, mas jamais ela tem um caráter de justificação. A segunda coisa é que a justificação é mediante a fé em uma pessoa. Em uma pessoa. E por que eu tenho que ter fé nessa pessoa? Vou explicar daqui a pouco. A terceira coisa é que a justificação é para todos. Não importa se é brasileiro, se é asiático, se é americano, não importa se é judeu, não importa se é paraguaio, se é argentino, não importa. É para todos. A terceira coisa que é importante aqui ressaltar, eu vou aqui colocar, a parte de cima, a justificação é pela graça. Ou seja, é pela bondade de Deus. É por iniciativa de Deus. E por último, diz assim, que é mediante a redenção. Essa palavra redenção é uma palavra grega, e essa palavra é apolitrosis, que quer dizer o seguinte: é uma pessoa que foi comprada, é uma pessoa que foi comprada é, em um mercado, tá? Porque naquela época as pessoas elas, elas, claro, as pessoas eram comercializadas na época de Paulo. E nessa comercialização, elas automaticamente poderiam ser compradas. E nessa compra, claro, essas pessoas eram vendidas, e quando a pessoa comprava esses escravos, era chamado disso de uma redenção. O ato de comprar um escravo era chamado de redenção. Eu imagino que quando a gente compreende tudo isso nesse contexto, a gente vai compreender melhor o que significa, né? Qual é o papel da lei, qual é o papel
de Cristo em nossa própria vida. Então, o que que significa isso? Significa que nós somos salvos, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, quando nós temos essa experiência de sermos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, pela obra redentiva de Jesus Cristo, nós passamos então a ter uma experiência de pessoas que foram compradas pelo sangue de Cristo mediante a fé. E aí eu queria dizer algo para vocês. Não se esqueça de que você assim, tem um valor muito grande, sabe? Você tem um valor enorme. E esse valor que você possui é um valor que foi dado pelo sangue de Jesus Cristo. Não importa quem você é, não importa a sua condição, não importa a sua história, o que importa é que você tem valor. E esse valor que você tem, ele não nasce em você mesmo. Esse valor é um valor atribuído a você pelo sangue de Jesus Cristo. Então, quando nós pensamos assim em redenção, nós temos que pensar naquilo que Cristo fez. Então, por Cristo, aquilo que ele fez, ou seja, ele compra, ele vai até o mercado onde nós estamos, que é esse mundo aqui, ele vê a nossa condição, e a condição de escravo, e Paulo vai falar muito sobre escravidão lá no capítulo número 6. Ele diz, você é um escravo. Todos nós somos escravos de alguma coisa. Ou nós somos escravos de Cristo para o serviço, o escravo que se dedica, que não tem vontade própria a Jesus Cristo, ou nós somos escravos do pecado. Paulo vai falar disso muito sobre isso em Romanos capítulo número 6. Mas aqui nessa condição, ele está dizendo o seguinte: não importa a condição que você esteja, não importa a condição que você se encontra hoje, não importa aquilo que é capaz de escravizar você, eu posso libertar você, eu posso comprar você. Então você tem valor, você tem importância, e esse valor e essa importância é fruto daquilo que Cristo faz em você. Não podemos dizer o seguinte: não, mas eu não tenho nada que me prenda. É porque um ser humano que diga o seguinte: não existe nada que me prenda, eu não tenho nenhum problema em minha vida, é um ser humano que não se conhece. A pessoa não se conhece. A pessoa que disser o seguinte: eu não tenho nenhuma luta, eu não tenho nenhuma tendência na minha vida, nada é capaz de me escravizar, porque você não se conhece. Agora, se você permitir que o Espírito Santo trabalhe em sua vida, você vai descobrir que existe alguma tendência em sua vida capaz de escravizar você. E é justamente nisso que Jesus Cristo tem poder para dizer: eu posso redimir você disso. Você nunca vai descobrir o que Deus é capaz de fazer por você se você não conseguir descobrir a condição que você está. Nunca você vai descobrir qual é a importância de Cristo se você não descobrir o estado que você se encontra. Quem é que leva você a descobrir o seu estado? O Espírito Santo. Quem é que faz você descobrir que está doente? Tem pessoas que estão saudáveis, que acham que estão saudáveis, mas quando ela vai fazer um exame, ela descobre que as coisas não estão tão boas assim. É um exame que se faz. Tem pessoas que acham. Não, tem pessoas. Você já percebeu que existem pessoas que não querem ir para o médico porque tem medo de descobrir aquilo que ele está tendo, a situação que ele está passando? Não, não quero saber de médico. Não, é porque ele está fugindo. A gente está fugindo muitas vezes. E uma pessoa que está em fuga é uma pessoa que não pode encontrar paz, encontrar cura, porque você está em fuga. Só existe cura e só existe libertação se a gente parar de fugir. Se a gente parar de fugir. Se a gente parar de fugir, vai ter cura e também vai ter libertação. Mas se não houver isso, a nossa condição será uma condição é, extremamente triste. Então, Cristo, ele redime o ser humano, ele salva o ser humano. E é interessante, né? Que a gente sabe como ele salva. Ele salva pelo poder da sua cruz. Ele salva pelo poder da sua redenção em nossa própria vida. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que em Cristo existe uma nova vida e uma nova realidade. Eu pediria só para o moderador, por favor, me colocar aqui para compartilhar a tela que eu não estou conseguindo, por gentileza. Então, perceba isso, o que está em Romanos capítulo número 3 e versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo existe a mais perfeita e pura e poderosa redenção. Ou seja, Paulo, ele torna tudo embaraçado
difícil e coloca todos na mesma condição para depois apresentar aqui essa solução. E essa solução é a pessoa de Jesus Cristo. Amigos, Deus abençoe vocês, que Deus nos fortaleça, nos guarde, nos faça entender um pouco mais. Ah, a gente vai trabalhar no nosso próximo encontro os versículos de número 21 até o 31, ou seja, como nós podemos ser justificados. Vamos entender melhor um pouco sobre essa redenção, sobre propiciação e sobre a justiça de Deus. E então, no capítulo número 4, nós vamos encontrar aqui dois exemplos de pessoas que foram justificadas no Antigo Testamento pela fé. Dois exemplos, que é Abraão e também Davi. Então, Paulo, no capítulo número 1, vamos aqui recapitular, ele apresenta a condição do ser humano e o poder do evangelho. No capítulo número 2, ele vai falar sobre os moralistas, sejam eles judeus, sejam eles gentios. No capítulo número 3, ele vai dizer que para os judeus existe vantagem na revelação, mas não existe vantagem no julgamento, porque todos estão destituídos da glória de Deus. E então, no versículo número 21, ele começa a dizer como esse problema do ser humano ele vai ser resolvido. De que maneira vai ser resolvido? E sabe qual é a beleza do que você encontra em Romanos? É que tudo só pode ser resolvido através de Cristo Jesus, nosso Salvador. Só pode ser resolvido através dele. Só pela justiça dele, só pela santidade dele. É por isso que tudo nessa igreja tem que ser cristocêntrico. Tudo, tudo, tudo. E agora, mas quem é que faz essa cirurgia que aponta para Cristo? Aí sim, aí vem a importância da Sala 57. Essa circuncisão no nosso coração é feita pela pessoa do Espírito Santo, porque é Ele que nos leva à lei e é Ele que nos leva a Cristo. É Ele que nos leva à condição de descobrir que somos pecadores, mas também Ele que nos leva à justiça de Cristo. É Ele que diz que nós estamos doentes e é Ele que diz que nós podemos ser curados. É Ele que diz que nós estamos muito mal, mas Ele também diz que nós podemos estar bem. Ele que diz que nós estamos perdidos, mas é Ele que nos leva à salvação em Jesus Cristo. Gente querida, Deus abençoe vocês. Romanos é um livraço. Estuda esse livro, porque aqui você vai encontrar, como diz, e eu encerro com essa frase, como diz Romanos, capítulo número 1 e versículo número 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Por que o Evangelho é importante? Porque lá está a justiça de Deus. O que é essa justiça? É aquilo que o ser humano não pode fazer por ele mesmo, mas Deus faz. Eu pergunto, você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso daquilo que Deus é capaz de fazer? Você não pode fazer, mas Ele pode fazer. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Bom Deus e bom Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por estar com a gente. Obrigado por nos abraçar. A nossa condição não é uma das melhores dessa vida, mas em Cristo, as coisas não melhoram. Em Cristo a gente tem vida, é diferente, em abundância. Senhor, que a gente não reduza esse evangelho que é tão grande, que a gente não reduza esse evangelho a outra ajuda, que a gente não reduza esse evangelho a coisas insignificantes, muitas vezes, o evangelhozinho da prosperidade, de ganhar carro, casa. O evangelho é salvação em Cristo. É nisso que está concentrada a justiça de Cristo. E nós nunca minimizemos o que o evangelho é. É a manifestação da justiça de Deus para um mundo perdido, desorientado. Ó Senhor amado, obrigado, porque no sangue de Cristo existe redenção genuína, porque a nossa condição pode ser completamente mudada se nós colocarmos a fé no Teu Filho. E nessa manhã, todos nós nessa sala, nós queremos exercer a nossa fé em Cristo, nos apossar da justiça de Cristo, do ministério de Cristo em nossa vida. Escute essa oração, bom Deus, e nos dê um bom dia de preparação, em nome da razão da nossa vida, que é Cristo. Amém. É isso, gente. Um abraço, foi um prazer estar com vocês. Daqui a pouco a gente se encontra de novo e a gente conclui Romanos 3, versículos do número 21 até o 31. E depois entramos então no 4, que é a aplicação prática, que significa exercer fé em Jesus Cristo. Wagner, te amo, um abraço, Deus abençoe vocês.
Eu também o amo, eu preciso do Senhor para ser feliz, o Senhor é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus, porque existe um grande dia de preparação na presença de Deus, amigo. Obrigado. Bem, Que coisa boa, né, irmãos? Esse é um livraço. Aí eu vou pegar essa expressão e vamos cunhá-la aqui, né? Romanos é um livraço. Que coisa boa, não? Muito bom. Obrigado, pastor, por nos ensinar tanto, por nos mostrar esses caminhos aí importantes na palavra de Deus.